Meu irmão, olha só. Diga lá. Vocês dois, né, tiveram uma experiência no centro de operação, né? E seria ali o ponto mais curioso, assim, que tem mais coisas assim próximas de você estar numa atuação real, assim, cuidando de fato do nosso espaço aéreo, Sim. é ali no centro de operações. O Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, que na época chamava CONDABRA, né? Sim. E hoje chama Comando Aeroespacial. Então, é onde a gente tem realmente o controle efetivo, diário, de uma operação real, onde os aviões estão armados todos os dias, esperando acionamento, ou para interceptar um tráfego ilícito, ou um tráfego desconhecido, ou uma averiguação, todo dia. E quem aperta o botão para disparar essa missão É o comandante. é o comandante lá, entendeu? Então, é ele ou algumas autoridades, chama Alta Autoridade de Defesa Aérea, né? A ADA, que a gente chama, né? Então, nós, né, estávamos nessa função no topo das nossas carreiras. Ou seja, a gente era o cara que analisava as informações que vinham dos controladores de radares, né, os controladores de voo, né? E eles nos passavam, nos assim, a situação é essa e essa e essa. A gente chegava, analisava, né, tudo que está acontecendo, pode disparar. Aí dispara. E aí o piloto que não sabe o que está acontecendo, dispara e só vai saber em voo qual é a missão dele, né? Se é uma missão real, ou um tráfego ilícito, ou coisas assim do tipo. Entendeu? E aí, para ter também essa perfeição, né, de dinâmica ali, quando é um adestramento também é da mesma forma. É da mesma O forma. piloto não sabe, Não sabe se é real ou se é um Não adestramento. sabe. Ele sabe só durante vamos dizer, o desenrolar da missão o que vai acontecer, né? Ele recebe a informação em voo. E aí você relatou uma experiência sua, né, como piloto, né, sendo acionado, e agora nós estamos falando do acionamento. Do acionamento. O que já teve ali, assim, foram 3 anos do seu ou 3 anos do Átila? Átila como de 3 anos lá. Na defesa aérea, eu tive uns 8 anos lá na defesa aérea. CONDABRA? Uns 8 anos. E é muito bacana lá. Você vê a tecnologia lá, no ponta da lança, que eles chamam, como é que é? O estado da arte. O estado da arte é a melhor coisa que tem de tecnologia no mundo. Então, a gente tem muito positivo aqui, que você tem a detecção. Num radar lá, o cara está sentado lá, ele tem integração de todos os radares do Brasil, sejam eles do controle de aviões civis ou militares, você consegue visualizar numa tela apenas, sabe? Então, você está lá, você vê o Brasil inteiro, né? E é muito bacana que no 11 de setembro a gente viu que esse nosso sistema ele vale muito, sabe? Porque a integração é muito grande entre o militar e o civil, né? Você está separado, o Sindacta, que a gente fala tanto Sindacta, ele concentra as informações lá, radar, então concentra numa sala as partes de militar lá. O controle militar das aeronaves militares é do lado de que a aeronave civis. Então, se der alguma zebra que você tenha que acionar um meio militar rapidinho e não der nem para chamar no telefone, meu amigo, você abre a porta, você está falando com o controle lá. Sabe? É muito bacana. Então, essa integração que não existia, esse dual. No americano não existia. Não existia. Então, essa integração que tem do controle operacional militar, do controle das aeronaves civis, eles são integrados. Então, quando o americano viu que aqueles aviões civis começou a fazer o que não estavam mandando até eles acionarem a outra ponta, que era militar, não deu tempo. Não deu tempo. Ou houve um tempo maior do que existe no nosso controle. E isso já era assim ou foi um conhecimento pós 11 de setembro? O nosso já era assim. Na realidade, o nosso foi assim por condições econômicas no início, né? Então, os radares que serviam para detectar o avião civil também servia para a gente também, né? E lá fora, nos Estados Unidos, eles eram totalmente à parte, né? É militar para um lado, outro para o outro. Mas o nosso, não é, os radares, eles são melhores, sabe?
para que possa detectar o avião que está com um equipamento lá que ajuda a ser detectado, sabe? Para você controlar a aeronave civil, você pode só usar o radar que você Só o tem um sinal que vem do equipamento, avião. tem um equipamento no avião que você emite lá e fala, ó, eu tô aqui, aí o radar é mais barato um radar desse, sabe? Então o cara pode controlar o avião civil só com isso. Mas como nós temos que integrar, temos que detectar aquele alvo que não quer nos ajudar, não vai ligar. O cara que vem querer jogar uma bomba ou transportar drago, ele não vai ligar o negócio. Claro. Então a gente tem que detectar. Os nossos radares, então, são melhores do que precisa para controlar o avião civil, né? Então essa é a grande diferença. Nossos radares são vamos dizer, de defesa aérea. Eles têm capacidade até de guerra eletrônica. De interferência. Né? Se tivesse uma interferência eletrônica nesse nosso radar, ele tem capacidade de tentar anular essa interferência eletrônica. Entendeu? Então, mas aí você falou que dá para ver o Brasil todo lá, né? Lá do centro de operações. E aí o espaço aéreo está dominado pela parte civil, né? Basicamente. No Brasil? Você diz? Não, tanto o que usa, né? Usa mais é o civil, né? Sim, mas essa informação é usada toda pelo militar também. Então, toda a informação é compartilhada para os dois lados. E você vai controlando. Aí tem a parte que controla os voos, né? E tem os controladores militares que estão olhando a mesma tela. Sim. Entendeu? Mas com um olhar diferente. Nessa pegada de... teve um movimento diferente ali, você já está pronto, né? Então, como militar. É uma sala, vamos dizer assim, um círculo, né? Que metade de cá estão olhando a tela, as informações, para controlar os tráfegos aéreos que estão falando com você. E do outro lado, tem os controladores que estão tentando, né, observar ou captar aqueles tráfegos que não estão querendo falar com você. Estão tentando se esconder de você. Entendeu? Então, e a visualização é a mesma. Entendeu? Então, o controlador ali do lado assim, poxa, eu estou vendo um cara aqui que não falou comigo. Né? Você quer acionar o teu avião de defesa aérea para ver quem é esse cara aí? Sim, vamos acionar ou não. Entendeu? Aí aciona e o cara é interceptado. E em regra é assim que começa. Em regra é assim que começa a história. As missões. Exato. Uma dúvida, aciona tudo. Se o tráfego é desconhecido, né, e era para ser conhecido numa determinada situação, é acionado. E tem uma coisa interessante, né? É que o tráfego civil, né, das aeronaves civis, ele usa o radar praticamente para separar os aviões, não deixar bater, né? O militar é o contrário. Você pega um avião de caça e faz aproximar de uma outra. Então um separa e o militar junta. Né? Faz interceptar. Coisas totalmente diferentes, treinamento totalmente diferente um do outro, né? Mas sim, é bacana. E porque tudo começa no plano de voo, certo? Sim. Então, quem quer que você saiba o que você está falando, tem um plano de voo, tem toda a regra, né? Sim, tem os pontos que ele relata a hora que vai decolar, por onde ele vai passar e tal, e o controle recebe aquela informação ali, né? E, inclusive, ele designa para esse avião acionar nesse equipamentozinho que ele fala estou aqui, um númerozinho, né, X, né, 0414, que é o nosso da esquadrilha que a gente voa lá, né? Então o controlador lá, ele fala assim, você vai acionar 0414 antes de decolar. Beleza. Aí eu decolo, ele vê 0414. Então ele sabe que é a Fox que está voando ali, entendeu? Se ele vê um alvo que era para estar com esse código, era para ter feito plano de voo e não fez, e aí ele fala assim, opa, aqui era obrigatório que o cara tivesse nessa regra, que tivesse reportado e que tivesse com o código IFF, né? E aí ele não tá. Opa, então essa é a hora de eu informar a defesa aérea que temos que averiguar quem é esse cara. Mas isso no caso... Tem uma coisa interessante que a gente não tocou aqui. A gente só está falando que a defesa aérea é só para, né, pegar ilícito, não sei o quê. Mas a defesa aérea, ela está lá com o avião, apesar de ele estar municiado, ele serve para socorro em voo também. Então, se uma aeronave precisar de apoio, ela pede ou então até o controle aciona, sabe? Então, a gente já trouxe aeronave para pouso, porque perdeu as informações de velocidade, essas coisas. A gente interceptou e trouxe para pouso. Então, tem várias outras utilidades, que é bacana, que o pessoal não sabe, né? Sim, e aí também tem a questão dos acidentes aéreos e tal. Nesse você evitou um acidente aéreo, né? Sim.
não é? Tá vendo? Você trouxe para pouso. Trouxe pra pouso. Só para concluir essa questão do plano de voo. Uhum. Então, por natural, né, o cara que está fazendo um ilícito, ele não vai informar o plano de voo. Não. E aí, como que o Brasil sabe que esse cara está sobrevoando ali o espaço aéreo? Por exemplo, não só o cara que vai transportar a droga, como uma força aérea vizinha de um outro país. Como que a gente, pelo centro de operação, consegue detectar que o cara está ali? Então, essa é pela rede de radares que nós temos espalhados pelo território nacional. E onde a gente quer atuar de uma forma mais contundente, né, onde tem mais probabilidade ou teve inteligência, a gente decola o avião radar para fazer uma detecção mais apurada daquela área onde eles podem estar passando a baixa altura. Então, começa tudo pelo plano de voo e pela detecção, rede de detecção radares que nós temos. Como o Átila falou, são radares diferenciados, né, já que eles atendem a defesa aérea e o civil, né, eles têm que ter uma capacidade de não só saber da distância, mas até a altura que esses aviões estão voando. Exatamente. Entendeu? Então ele tem ele chama de lóbulos, né, que eles fazem emissão, que se ele for detectado por esse lóbulo a tal distância, ele está a tal altura. Se ele for detectado por esse lóbulo a tal distância, ele está a essa altura. Então ele consegue não apenas saber a distância, mas como a altura que está voando, porque é interessante, não adianta mandar, tem um plot aqui, você não sei se ele está aqui em cima, se está aqui embaixo, para você fazer uma interceptação sem saber o nível que esse alvo está também, você não consegue fazer. Então esses radares têm uma especificação diferente. E aí o natural é que eles comuniquem, né? Ó, vou sobrevoar o espaço aéreo de vocês, aí vocês estão cientes, monitora. Para aviões internacionais, inclusive, eles têm que fazer um pedido para o nosso, vamos dizer, para a aeronáutica, para o comando da aeronáutica, para pedir autorização de sobrevoo. Assim como nós fazemos. Previamente. Assim como nós fazemos quando nós vamos para o exterior. Tem que ter autorização de sobrevoo, né? Se você não tiver, você não pode entrar sem ser avisado. Sem avisar. Detectou lá uma aeronave internacional que não tem esse aviso. Não tem esse aviso. Intercepta e manda pousar. E a autorização. Intercepta e manda pousar. Aciona o botão, vai lá.